E aí pessoal, tudo bem? A ensilagem é a principal técnica de conservação de forragens usada no Brasil e em vários outros lugares pelo mundo. Já que você está por aqui acompanhando o nosso canal e se interessa nesse assunto, seria muito legal que você contasse para a gente aqui nos comentários um pouquinho das suas experiências. E se ficar com alguma dúvida sobre o que falamos por aqui, deixe seu recado que a gente te responde. Bom, estamos sempre falando de silagem por aqui. Mas você já parou para pensar que se a gente produzir uma silagem hoje, ela pode ficar ali dentro do silo por um ano ou até mais? E mesmo assim, depois desse tempo todo, o animal ainda pode consumir essa silagem? Intrigante, não? Pois é, imagine só, a gente colhe uma planta forrageira hoje e o animal vai consumir a silagem produzida tanto tempo depois? Se a gente lembrar do nosso dia a dia, nós usamos a geladeira, por exemplo, para conservar alguns alimentos. Mas mesmo assim, não dá para pensar em deixar alguma comida por um ano lá dentro para consumir depois. Então, o que será que acontece ali debaixo daquela lona que permite que a silagem seja conservada e possa ser fornecida depois de tanto tempo aos animais? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste, e esse é o canal Projeto Ensilagem. Ficou curioso com o que acabamos de falar? Legal! Essas questões são amplas e envolvem muitos conteúdos técnicos e científicos. Então, pensamos em publicar uma série de 6 vídeos aqui no canal para tratar desses assuntos. E para compreender como a silagem é conservada dentro do silo, a gente precisa falar sobre as transformações que acontecem ali dentro. Por exemplo, o ácido lático é produzido por meio da fermentação de carboidratos que estão na forragem. Então, sem essa transformação, promovida por um tipo de fermentação, não ocorreria o processo de conservação que produz a silagem. Então, nesse e nos próximos vídeos dessa série, vamos abordar de forma bem detalhada essas transformações, que são totalmente relacionadas com vários tipos de fermentações. Vamos lá então. Para começar, é legal lembrar que o princípio de conservação que atua na ensilagem é o da fermentação anaeróbia lática. Nomes complicados, né? Traduzindo, acontece a ação de micro-organismos que fazem fermentações e produzem ácidos orgânicos, principalmente o lático, sem a presença de oxigênio. Entendido? Certo. E como é mesmo que acontece a conservação da silagem? Vamos lá. De forma bem resumida, é assim que a silagem é produzida. Primeiro, a planta é colhida no campo e nesse momento essa forragem deve estar no seu ponto ideal, ou seja, com elevado teor de carboidratos e com uma umidade adequada, nem muito alta, nem muito baixa. Tá, e você sabe o porquê disso? Ter um elevado teor de carboidratos garante que os micro-organismos vão ter substrato para se alimentar e para fazer as fermentações. Enquanto que a umidade adequada contribui para privilegiar as boas fermentações e suprimir as fermentações indesejáveis. Segundo, depois da forragem colhida e triturada, nós a compactamos no silo para tentar tirar o máximo do ar ali presente. Certo? E para que tirar o ar? Lembra que o princípio de conservação é anaeróbio? Então, quando a gente vedar o silo com a lona, o ambiente deve ficar com o mínimo de oxigênio o mais rápido possível. Terceiro, agora, com a forragem dentro do silo e com o ambiente sem oxigênio, ou com bem pouco oxigênio pelo menos, algumas bactérias vão conseguir transformar compostos orgânicos, principalmente os carboidratos, em alguns ácidos orgânicos, como o ácido lático. Beleza! E por que isso é interessante? Esses ácidos, quando se acumulam no ambiente, fazem o pH dentro do silo cair, ou seja, o ambiente torna-se ácido. E é essa acidez que faz com que os micro-organismos que podem deteriorar, estragar a forragem, sejam inibidos. Quarto, pronto! Agora, em um ambiente no silo estável, a forragem se conserva e se torna o que conhecemos como silagem. Lembra daquelas perguntas lá do início do vídeo? Pois é, acho que começamos a respondê-las, mas a gente ainda precisa entender como acontecem as principais fermentações. Bom, e quais são essas fermentações?
De forma geral, elas podem ser classificadas como aeróbias e anaeróbias, ou seja, acontecem com ou sem oxigênio. Essas fermentações ou reações químicas apresentam algumas similaridades e diferenças bem marcantes. O principal ponto em comum é que ambas se iniciam a partir de um substrato orgânico, que serve para os micro-organismos usarem em seu metabolismo. Na ensilagem, o principal substrato usado pelos micro-organismos são os carboidratos que estão na forragem. Então, é como se eles usassem esses compostos para se alimentarem, sobreviverem e se multiplicarem. E sempre que eles fazem isso, acabam também gerando outros compostos químicos. Bom, a gente falou sobre o que existe em comum entre a respiração aeróbia e a fermentação anaeróbia. Mas quais são as principais diferenças? Olha só. A respiração aeróbia acontece quando tem oxigênio presente no ambiente. Assim, os micro-organismos farão um processo chamado de oxidação, que é como se fosse uma queima de carboidratos e sempre vai gerar gás carbônico. Tá, e isso é bom ou ruim? Se você acompanha os vídeos aqui do nosso canal, deve ter sacado que essa é uma fermentação ruim, por dois motivos principais. Primeiro, porque resulta em perdas de substrato que poderia ser usado depois pelos micro-organismos que fazem fermentações desejáveis, como a fermentação lática. E segundo, porque o gás carbônico que é gerado não pode ser usado como energia pelos animais quando eles consumirem a silagem. Então, um monte de carboidrato foi simplesmente queimado e não será mais aproveitado. Já na fermentação anaeróbia, que acontece sempre na ausência de oxigênio, os micro-organismos usam os carboidratos e, por meio de uma série de reações químicas, os transformam em outros compostos orgânicos, que quase sempre são desejáveis no processo. Um exemplo disso é a fermentação lática, em que as bactérias produtoras de ácido lático transformam açúcares, como a glicose, em ácido lático, um composto orgânico essencial para a conservação da silagem. E aí, será que deu para entender as diferenças e similaridades entre essas fermentações ou ainda está meio confuso? Olha só, resumidamente, é importante lembrar que a respiração aeróbia sempre resulta em perdas de energia, enquanto algumas das fermentações anaeróbias, como a lática, são responsáveis pela conservação na ensilagem. Mas atenção, é importante ressaltar que fermentações aeróbias sempre vão ocorrer, é inevitável. E também que algumas fermentações anaeróbias, como a butírica, podem prejudicar o processo e indicar que houve alguma falha. Então, nós resolvemos tratar desse assunto em um outro vídeo específico que vamos publicar depois aqui no canal. Muito bem, falamos sobre as fermentações aeróbia e anaeróbia. Mas tá, por que falar disso é importante? Bom, em uma ordem cronológica, durante a ensilagem acontecem 4 fases que representam algumas fermentações importantes. Na fase 1, acontece a fermentação ou respiração aeróbia, que vai da colheita até 2 ou 3 dias após a vedação do silo. A fase 2 é conhecida como fase lag, que é um período de transição ou de preparo do ambiente para o início da fase anaeróbia. Na sequência, acontece a fase 3, que é a fermentação anaeróbia. Essa fase é dividida em 2 etapas, as fermentações heteroláticas e as fermentações homoláticas. E por último a fase 4, onde ocorre a estabilização do ambiente dentro do silo em um pH ácido. Bem, e por que destacamos essas 4 fases? Então, para conseguir entender como uma forragem consegue ficar conservada por tanto tempo dentro de um silo, nós temos que compreender o que acontece em cada uma dessas fases. E elas serão os temas dos próximos vídeos aqui do canal. Legal, a gente viu muitas coisas hoje. Mas e aí, já conseguiu responder aquelas perguntas lá do início do vídeo? Acho que sim, né? Mesmo assim, vamos dar uma reforçada aqui. A questão principal era, o que será que acontece ali debaixo daquela lona, dentro do silo, que permite que a gente produza a silagem, a deixe conservada por 1 ano ou até mais, e ainda assim os animais podem consumir numa boa essa silagem tanto tempo depois? Bom, tudo isso é possível por conta de vários tipos de fermentações, principalmente a fermentação anaeróbia lática. Então, depois que vedamos o silo com a lona,
uma série de transformações acontece lá dentro com a forragem e vão promover a conservação e a produção de silagem. Tá gostando dos conteúdos que estamos trazendo? Legal! Nos próximos vídeos dessa série, nós vamos detalhar as fermentações boas e também as indesejáveis que acontecem nas 4 fases da ensilagem. Então, para não perder as nossas próximas publicações, se inscreva aqui no nosso canal. E como sempre dizemos, para ficar por dentro do mundo da ensilagem, é só ficar ligado aqui no canal Projeto Ensilagem. Tchau e obrigado!